Piorou a situação. Ela piorou a situação sim, no resultado, mas ela trouxe a realidade. Porque a pior coisa, assim, eu vou falar o que eu comecei, desculpa, é que eu não falei, mas falei lá, o que eu falei lá no CEP. Talvez quando eu sair daqui, qual que é a proposta? A proposta é esclarecer para vocês o que está acontecendo, o máximo possível. Aí dá um candidato assim, mas eu vou acabar minhas dúvidas, assim, algumas sim, outras só vão aumentar. Você vai aparecer outras, talvez até piores. Desculpe, mas a composição familiar é um caso desse. Ela estava lá, tinha de ser resolvido, não tinha sido resolvido porque tinha problema de banco de dados, tinha uma série de problemas. A partir do momento que se teve certeza do número, a gente está usando. Isso aqui já era apontado no balanço da Petrobras, porque a Petros participa do passivo da Petrobras, no balanço. É uma das peças do balanço. Uma das partes da peça do balanço. E lá aparecia já que deveria ter sido feito e a gente entendia que estava correto. Esse aqui é o resultado de outubro de 2015. Mais uma vez, outubro, porque dezembro não está aprovado ainda. Basicamente, principais partes: provisões matemáticas, menos 7. Isso aqui é a diferença entre o que eu paguei e o que eu teria, isso aqui é o que eu tenho que pagar, vamos dizer assim, grosso modo. O equilíbrio técnico. Então, em 2015, o resultado negativo foi de 8 mil. Quando você soma o que eu já tinha, eu chego a esses 15. Então, depois eu vou entrar nos aqui, outubro de 15. Isso aqui é muito interessante. Eu quero discutir com vocês uma tese sobre investimento. Isso aqui, ó, eu vou falar para vocês. Renda fixa da Petros, vendeu 6,88 no mercado, é um referencial, vendeu 10,71. Ou seja, o mercado vendeu mais do que a Petros aqui. Por quê? Nesse ponto específico, renda fixa. Eu vou voltar nele, vamos para os outros. Renda variável, a gente rendeu menos 3 e a bolsa rendeu menos 8. Então a gente foi, com perdão da expressão, um pouco melhor do que a bolsa. Imóveis, a gente rendeu 7,66 e o IGMI, que é o índice, vendeu um pouco mais de 9,64. Investimento estruturado, a gente rendeu menos 19 e Ibovespa menos 8. Por que estruturados e Ibovespa? Aqui eu estou falando aqui o resultado, principalmente aqui é 7 Brasil. Tá? E aqui eu tenho um outro problema de investimentos estruturados. Que investimentos estruturados, ele é um exemplo, 7 Brasil. Esqueça os problemas 7 Brasil. O conceito da empresa. O que era a empresa? Uma série de investidores colocariam dinheiro. Não tem problema. Uma série de investidores, 7 Brasil, uma série de investidores colocaram dinheiro na empresa para quê? Para a empresa contratar estaleiros, construir sondas e fazer o fretamento para a Petrobras. O conceito era esse. Esse é o investimento estruturado. No momento inicial, eu só coloco dinheiro, até integralizar todo o capital comprometido, tudo aquilo que eu me comprometi a pagar. Então, nesse período, o rendimento é negativo. Eu só passo a ter rendimento positivo desse investimento quando ele entra em produção. No caso da sede, seria quando? Quando eu entregasse as sondas e passasse a receber pelo fretamento delas. Então, o investimento estruturado ele tem um problema de medição que, dependendo do momento que ele está, ele pode ser negativo ou positivo. Tá? Mas, inicialmente, ele sempre será negativo. E aí eu tenho exemplos de investimentos que deram certo e outros que não deram certo, que é o caso de 7 Brasil hoje, que também quero discutir com os senhores rapidamente. Então, esse é o quadro geral. Renda fixa. Por que renda fixa da peça pelo menos no mercado? Vamos lá, importante. Em 2008, a Petros fez uma troca de títulos, 2007, salvo engano, a Petros fez uma troca de vários títulos públicos, e esses títulos públicos ela fez a seguinte decisão, de marcar na curva. O que é marcar mercado, perdão. Quando eu compro um título, o que é um título? O título é um papel da dívida do governo. O governo é o que a gente chama, de risco zero, risk free. Ou seja, é a dívida do governo. Teoricamente aquilo que no mercado tem o menor risco. Por que o menor risco? Porque se o governo pagar, ele quebrou. Se ele quebrou, o país quebrou. Se o país quebrou,
essas empresas têm uma tendência a ter quebrado também. Raramente você vai ter uma empresa muito boa no país quebrada. Então, é esse o conceito por trás do risco zero. Não é o risco que a gente conhece como risco zero. Então, eu compro aqui o papel. O papel hoje, eu pago R$800 nele e vou receber R$1.000 em 2040. Eu já sei quanto eu vou receber. Isso é o que a gente chama de marcado na curva, ou ao vencimento. Eu deixo ele até o último dia do vencimento e eu sei quando ele vai me pagar. Qual que é o meu risco? Zero. Se tiver oscilação, zero. Se a inflação subir, o problema não é meu. Se a inflação descer, o problema não é meu. Eu garanto o valor desse dinheiro no tempo. Só que ele tem uma característica. Eu só vou sacar ele em 2040. O que acontece? Tem uma outra modalidade que a gente chama, é o mesmo papel. Se eu levar ele até o final, eu vou receber a mesma coisa, mas eu marco aí o que a gente chama marcar a mercado. O que é marcar a mercado? Eu diariamente acompanho o valor desse papel frente à taxa de juros. Vamos lá. O que isso quer dizer? Se eu compro um papel que ele paga IPCA mais 6 e a inflação está num nível razoável, ele vale IPCA mais 6. Se eu tenho uma taxa de juros, uma taxa de juros razoável, a taxa de juros está no 6, é isso que se paga, legal, show de bola, ele vale IPCA mais 6. Se eu tenho um título que eu comprei hoje, IPCA mais 6, e o juros está 15, 17, você não vai aceitar botar seu dinheiro, emprestar seu dinheiro para o governo por IPCA mais 6, concorda? Você quer IPCA mais 17, que é a taxa de juros. Então, se eu tiver que vender esse papel nesse caminho, ele vai ter um deságio. Se eu resolver, é o mesmo papel, isso é uma figura, é um veículo financeiro. É o mesmo papel, o mesmo jeito que você compra. A diferença é que se eu quiser vender no dia seguinte, eu tenho que descontar, entre aspas, eu tenho que pagar um deságio, no caso do juros, se o juros estiver maior, ou eu ganho dinheiro, tenho um ágio, se o juros estiver menor do que no momento que eu contratei. É isso que acontece. Só que, como eu faço essa conta diariamente, independente de eu vender o papel ou não, eu tenho impacto na minha contabilidade. Então eu tenho um impacto que ele é baseado no quê? Na flutuação da taxa, mas que não necessariamente eu vendi o papel. Mas no contábil, lá na fotografia que é a contabilidade, ele aparece como resultado uma rentabilidade menor. Porque de fato, se eu fosse vender naquele dia, o preço dele não seria esse, seria menor. Não sei se ficou claro, mas o conceito é esse. Então eu tenho aqui um impacto aqui dessa marcação. Por isso que eu tenho um pouquinho menor. Mas eu tenho outros dados interessantes. Quero falar aqui das desvalorizações. A gente falou ali dos principais números, uma das questões era o cenário econômico desfavorável. Estou aqui citando 3 empresas que tiveram um grande impacto. Primeiro, carteira ativa 3, Litel, Vale do Rio Doce. Nós, no ano de 2015, a Vale, Litel, né? Litel é um veículo por onde a gente investe o dinheiro que investe em Litel. Por que isso? Porque isso garante para a gente um prêmio de controle sobre a empresa, junto com o Previ e outros acionistas. Principalmente Previ aqui. E aqui é o impacto do preço do minério de ferro, direto na veia. Eu tive uma redução de 873 milhões, ou seja, 25% do valor de Vale em minha carteira. Quer dizer que eu perdi 873 milhões? Não, porque eu não vendi o papel. Eu não acredito que a Vale vai continuar, que a Vale não se recuperará. Eu não acredito nisso. Então, eu guardo o papel, deixo ele lá comigo, coloco no contábil a Pedro e no ano seguinte, ou daqui a 2 ou 3 anos, como alguns economistas defendem, quando a economia voltar a recuperar, eu vou recuperar esse valor. Mas no dia de hoje, eu tive este impacto. Invepar, investimentos em participações. Invepar, o que é Invepar? Invepar é um pedaço do aeroporto de Guarulhos, metrô do Rio, linha amarela, Lansac no Peru, BR-040, e tem mais algumas outras empresas, Rota do Atlântico, que é no sul, no nordeste do país, são rodovias. Invepar é uma empresa que teve uma desvalorização no período de menos 22%.
Por que isso também? Duas questões. Primeiro, que eu acho determinante, chama-se OAS. O OAS era uma das sócias dessa empresa. O OAS entrou em recuperação judicial. Essas ações da Inbepar estão numa Assembleia de Credores, deve, salvo engano, dia 14 de março vai ter um posicionamento, e isso tem um impacto direto na companhia, porque a companhia tem dificuldade, inclusive, de eventualmente, se necessário, capturar crédito, porque tem uma OAS lá no meio. Da recuperação judicial, então ninguém quer entrar nesse embrolho. A OAS saindo, a gente acredita que isso vai ajudar a empresa a recuperar valor. A outra questão é a questão econômica, de modo geral. Se você olha o fluxo de veículos nas rodovias, de carga principalmente, a redução foi considerável. O metrô do Rio, uma série de... o fluxo de uso das concessões diminuíram. Guarulhos, aeroporto, menos gente viajando para o voo internacional e principalmente consumindo mesmo menos no free shop, nas lojinhas, tudo aquilo ali tem impacto na rentabilidade do reparo. E o outro é a Ficções, que aqui é Sete Brasil, a gente já provisionou uma perda de 65%, uma perda total, nesse momento, de 795 milhões de Sete Brasil. Isso já está em outubro? Outubro. Já está acontecendo. Isso é outubro. Isso é outubro, mas é o mesmo número para dezembro. Vai ficar no 65. Vai ficar no 65. Por quê? Teve até uma proposta... Mas é só esse ano que lançou isso, na Sete Brasil? Foi. Então nós temos 1 bilhão na Sete Brasil, mais ou menos. Por aí. 1 bilhão. Isso, 1 bilhão e pouco. O máximo que a gente pode perder é mais 350. Isso. Sim, olhando por esse aspecto é isso. É exatamente isso. Isso aqui eu provisionou. Muito transparente e E aqui é importante, teve uma discussão sobre a recuperação judicial do Sete Brasil agora há pouco, não sei se vocês viram, a Petros votou contra a recuperação judicial. Por que nós votamos contra? Muito claro. O que é a recuperação judicial? Também de uma maneira simples, já falei, isso é quando a empresa quebra. Quando a empresa quebra, você tem um plano de recuperação que é aprovado, e nesse plano de recuperação, o que é? Eu vou pagar tanto para o credor tal, tanto para o credor tal, vou dar não sei quem garantido. Nós entendemos que fazer a recuperação judicial do Sete Brasil agora seria sepultar qualquer possibilidade de recuperação da empresa. Por isso nós votamos contra. E, com muito cuidado, não posso me aprofundar muito sobre Sete, mas Sete tem uma série de discussões ocorrendo no sentido de construir e conseguir um parceiro estratégico. Quer dizer, então eu não acho que a gente vai recuperar, mas é mero achismo, eu não sou geólogo, para achar nada. Então, eu não tenho perspectiva concreta, hoje, na minha análise, de recuperar 100%. Mas eu também não acho que a gente vai perder tudo, não. O cenário que está se desenhando, as tentativas são de negociações, com apoio de uma série de setores. Eu acho que será possível construir um arranjo que preserve minimamente o nosso dinheiro, se não na integralidade, mas uma parcela considerável. Mas, de fato, aqui eu tenho um problema de uma empresa que passa por sérias dificuldades. É diferente dessas duas aqui. Essa aqui eu tenho uma séria dificuldade colocada para enfrentar, que é a Sete Brasil. E aí, gente, eu quero discutir um pouquinho do Sete Brasil. Porque Sete Brasil hoje, olhando para o retrovisor, é fácil dizer, mas aquele dinheiro, não sei o quê. Agora, alguém aqui, em sã consciência, imaginava o dólar a 30, o barril de petróleo a 30 dólares? Ninguém. O problema do Sete Brasil não é um problema, não foi um problema infelizmente a gente vê constantemente na mídia, da corrupção. Não que se alguém fez bobagem, roubou, não deve pagar. Não é isso. Não estou dizendo isso. O cara tem que pagar, ponto. Mas o problema do Sete Brasil foi o preço do petróleo. Quando começou a construir a ideia do Sete Brasil, teve um leilão de bancos que quiseram entrar. Não foi um negócio que, vamos lá, Petros, vem cá, Banco do Brasil, Santander, nós somos amigos, vamos fazer. Não foi esse, teve um leilão. Uma série de bancos tentaram entrar no investimento. O grande problema do Sete foi a história do petróleo. Se você pegar o momento da formação da Sete, o que acontece? Naquele momento, você tinha uma carência de sondas para prospecção de petróleo. Hoje você está sobrando. Hoje está sobrando. Você tem sobrando. Mudou a conjuntura. Então, é só para deixar claro, para a gente fazer uma análise mais... Danilo. Uma crítica a respeito disso aí é que, falando o seguinte, que a quantidade, o valor que foi colocado no Sete Brasil é que não deveria ter sido feito. Deveria ter colocado um valor menor, certo? Numa empresa só.
É uma discussão. É aquela história de novo. A história do... Eu já li essa crítica. Hoje ela faz todo sentido. Mas naquele momento ela não fazia nenhum. Porque eu tinha um contrato. Por que ela chama 7? Porque o início dela eram 7 somas. Aí elas viraram 14. Depois 20 e tantos. Eu gosto de contar uma história. Quando eu entrei na refinaria de Paulínia. Quando eu entrei lá, entrei de mecânico. Quando eu cheguei lá, me deram luva lavada. Tinha um barril. Você chegava lá, pegava a luva lavada e usava. Passou algum tempo na Petrobras, eu não precisava mais passar por isso. Eu pegava a luva que eu usei, ia no almoxarifado, o cara me dava um par de luvas novas. Passou mais um tempo, eu ia com esse mesmo par de luva, eu nem levava o par de luva e pedia para o cara me entregava 3, 4 pares. O que eu quero dizer com isso? O momento era um pouco assim. O que era a Sete Brasil? Sete Brasil era um sonho. Era a Petrobras crescendo. Era o pré-sal. Era o Brasil gigante. Era até onde você quer sonhar. Era um negócio. Então, Sete Brasil naquele momento era isso. Era o pré-sal. Era o conteúdo nacional. Quantas sondas eu vou fazer? Eu descobri o poço tal. Quer dizer, era um clima, não estou dizendo que por isso não foram analisadas, não foram feitas análises, mas era um clima de que você tinha que fazer algo grandioso. E não tinha tempo para fazer assim, vamos botar um pouco de dinheiro, fazer 3, depois vamos fazer mais 3. Então, foi um modelo adotado. Quando deu errado. Deu errado por uma questão de conjuntura, na minha análise. O problema de Sete Brasil não foi esse, que é o preço do petróleo. Eu não conheço detalhadamente a empresa, mas essa é uma crítica possível de ser feita, direito de quem escreveu, mas ela carece, ela tem um elemento de olhar para trás e dizer, olha, você não deveria ter feito. Mas naquele momento, provavelmente, tanto que você não acha nenhum documento, pelo menos eu não me lembro, de nenhum grande economista ou de ninguém do mercado dizendo que Sete Brasil era um bom negócio naquele momento, com todo esse dinheiro. Entendeu? Então, é fácil hoje olhar para trás e dizer, não devia ter feito. Legal, não devia ter feito, deu errado, é fácil. Agora, essa mesma política que gerou Sete Brasil, essa mesma lógica de possibilidade de crescimento, foi que gerou também investimentos em BRF, em Brasil Foods, e que foi extremamente positivo. Então, a gente tem que, essas críticas, elas são legítimas, elas têm lá seu peso, agora, elas carecem desse elemento temporal, que faz com que a gente olhe para trás e diga, olha, você não devia ter feito isso. Eu acho que é importante para a gente crescer e aprender. Agora, de fato, para a decisão de investimento, eu tenho algumas preocupações com isso. Quer dizer, na época lá você aprovaria também? Naquela época, pelo que eu sei, pelo que eu tenho de informações, eu acredito que sim. Eu digo mais, eu acredito que qualquer um de nós, ou a grande o valor que foi colocado, você acha? Naquele momento, talvez sim. Eu creio que sim. Não vou fugir do debate, não. Eu acho que lá atrás eu aprovaria. Não sei porque eu não estava lá. Não tenho as informações daquela, mas me parece, e pelo que eu leio, pelo que eu converso com as pessoas, fazia sentido o investimento. Na minha cabeça, não me parece. Eu não vi até hoje não vi nenhuma análise daquele período dizendo, não faça. Entendeu? O que eu vejo é depois. Eu já falo assim, porque a peça tem aquele filtro todo para ver se faz investimento, né? Passou por tudo aquilo. Passou por tudo aquilo. Passou pelo conselho, inclusive. Pois quer dizer que eu falo assim, o investimento é bom, é excelente, vamos fazer, blá, blá, blá. Mas nós vamos arriscar, é um risco, certo? Menor que seja, é um risco. Então nós vamos colocar só até aqui. É isso. Mas aí, Mas você tem isso, mas eu vou te mostrar um número interessante. Aqui, que aí dialoga com isso que você está falando. Teu nome é Getúlio. Qual é o nome do senhor? Getúlio. Getúlio, como? Getúlio. Sou Getúlio. Só aqui é um número que identifica. Interessante. Como que era fundo de pensão? Eu peguei de 2003 para frente de propósito. Porque é o que está em pauta hoje em dia. Mas lá atrás, essa curva era mais aberta ainda. O que acontecia? A taxa de juros do Brasil lá em cima. Então, o que um gestor de fundo de pensão fazia? Comprava título público, sentava e olhava. Eu precisava bater IPCA mais 6 e eu tinha juros de 17, 18. Então, era isso que era feito.
Estou fazendo uma caricatura, tá claro, tinha gente procurando melhor investimento, mas era relativamente tranquilo. Havia uma saída segura, risco baixo e sem nenhum grande comprometimento. 2008, taxa de juros caindo. 2008 vem a primeira mandata da presidente Dilma e diz, olha, vou baixar a forceps taxa de juros. Os bancos, Brasil e Caixa começam a ofertar crédito a uma taxa menor que a de mercado. Vocês lembram disso? A taxa de juros despencou. O que aconteceu aqui? Aqui a gente viveu um dilema, que aqui a gente já enxergava. É o seguinte, se eu continuar em renda fixa, eu não vou bater a meta atuarial, que é esse azulzinho aqui. Se eu tivesse seguido, se eu não tivesse buscado investimentos com maior risco, não só SET, mas ações de grandes empresas, ou investimentos estruturais de outra natureza, aqui eu teria já estabelecido um processo de déficit de imediato. Isso foi uma decisão que foi tomada aqui atrás, que ela vem vindo, porque a gente imaginava lá atrás, tinha um desenho, que a taxa de juros ia cair. E a gente ainda acredita que a longo prazo ela cairá. A longo prazo. Não está previsto nos próximos 2 ou 3 anos, na nossa análise. Mas foi uma decisão de ir por risco mesmo, de aumentar o nível de risco. Porque naquele momento fazia sentido. Qual que é o problema que a gente enfrenta hoje? Inclusive tem uma carta que escreveram, que cita isso, que uma série de inverdades nós respondemos, está no site da Petros. Nós estamos fazendo aqui um movimento de sair de renda variável e ir para renda fixa, porque mudou o cenário. Mas por que eu estou fazendo isso de maneira calma e tranquila? Primeiro, porque se eu sair de uma vez, eu realizo prejuízo. Eu não posso vender vale. Vale eu não posso vender por outras questões, mas vamos imaginar que eu vou vender vale hoje, faz muito sentido. Eu vou perder dinheiro. Eu tenho outras aqui que eu mostro que a gente começou a vender e teve que parar porque caiu muito. Eu tenho que fazer um movimento calmo de saída para título público. Eu não tenho escolha. Se eu fizer rápido demais, o mercado não aguenta, eu quebro a bolsa. E segundo, eu queimo o patrimônio. Então, em 2008 foi feito esse movimento. E agora eu tenho que fazer um movimento inverso. Como a Petros ela é muito grande, e é grande como investidora, tem muito recurso, esse movimento tem que ser feito de maneira paulatina. É o que vem sendo feito. É isso que a gente está fazendo. E eu vou demonstrar aqui umas histórias. Ó, eu quero, antes disso, eu gosto desse, eu estou insistindo na história do investimento, porque eu quero discutir com os senhores uma tese que vem a todo momento sendo que o problema da Petros são os investimentos. A todo momento essa é a discussão. Não estou dizendo que não haja problemas, que não tem problemas, não estou dizendo que não tem que melhorar a governança, não estou dizendo que tem que melhorar a análise de risco, mas o fato é, a Petros, historicamente, a sua rentabilidade, que é esse amarelinho, é maior do que a meta atuarial, que é esse azul. Então, quer dizer, o meu problema é o rendimento dos investimentos, de modo geral. Não que eu não tenha que rever isso, não que eu não tenha que ficar atento a isso. O meu problema é que o meu passivo, ele aumenta num ritmo maior do que o meu investimento, acima da meta atuarial. Quando eu tenho contas para pagar que não estavam previstas. Como, por exemplo, o de família real. Quando aparece uma coisa de família real, isso é um investimento no pobre. Não estava previsto. Ah, deveria estar, não deveria estar. Um grande debate. Agora, o fato é, não está. Quando eu tenho a questão dos níveis, a responsabilidade de quem? Da patrocinadora ou nossa? É uma conta que não estava no passivo. Entendeu? Então, eu tenho aqui um caso que, ó, historicamente, a rentabilidade da Petros é maior do que o esperado, do que o necessário. Então, não é um problema de rentabilidade. Danilo, Vamos lá. os pré-70 não está impactando até hoje, não? Os pré-70 não. Não? Vou dizer por quê. Que aí, o que aconteceu, resumidamente, quem não sabe, quem não lembra da história. 2007, acordo de obrigações recíprocas, a Petrobras reconheceu novamente a dívida do pré-70. E aí, o pré-70, eles são, a dívida da maneira que está, uma dívida para ser paga em 20 anos, pela Petrobras, só que é uma dívida atuarial, ou seja, todo ano eu calculo o valor de quanto custa o pré-70 e todo ano a Petrobras paga os juros desse representativo desse valor e o fluxo de caixa desse valor. Então, todo ano eu faço a conta do pré-70 e ela paga. Então, o impacto do pré-70, eu diria que, via de regra, até nos últimos 2 anos foram positivos, porque entrou mais fluxo de caixa da Petros.
Então, o que é o pré-70? Para quem não conhece, pré-70 são aquelas pessoas que estavam na Petrobras antes da criação da Petros. E eles foram incorporados à Petros e a Petrobras foi responsável de arcar com os seus custos. Aí isso, nos anos 70, né, isso gerou várias discussões que culminou lá em 2007 com um acordo, fruto de uma discussão judicial lá de trás, principalmente na mesa de negociação, que garantiu o pagamento dessas pessoas que eram de responsabilidade da Petrobras integralmente. Tá? A rentabilidade é a demonstração daquilo que eu falei já, em curva. Ó, mesmo com resultados negativos, o resultado da Petros no 2015, acumulado, é maior do que a meta atuarial. Ó, meta atuarial da Petros, meta atuarial 357, renda fixa 360. Meta atuarial 357, renda variável, que eu ganhei, eu tive 704. Então aquela opção pelo risco está aqui o resultado. Eu tive um resultado 704 frente a 357 no acumulado. Quer dizer, foi uma opção correta. Foram todas? Acertei em todas? Não acertei em todas. Mas no acumulado o resultado é extremamente positivo. Então, isso é para demonstrar. Porque quando você pega um investimento separado, você fala, pô, aquilo ali não foi legal, não devia ter sido feito. Legal, pode ser que seja isso mesmo. Mas a lógica dele é uma lógica que percorre todas as decisões. Não só daquele. Do que deu certo também, do que deu errado também. Então, a conta você tem que fazer do todo. Na composição do patrimônio, essa renda variável não é só 4%? Pode ser aplicado na renda variável? Não, pela 3792, com a resolução do CVM, se não me engano, eu posso aplicar. Você vai ter muita variação na bolsa, mas em estrutural, e nos outros imóveis, muitos choques, negócio que o impacto é tão grande, só com esse 4%. Não é 4%, não é bem menor. Nós estamos falando aqui de 30 e... 30 e poucos. Aqueles magos que vai lá para casa. Eu acho que pode ser, veja, 4% de determinado ativo de renda variável. Porque renda variável é formada por estruturados, pela parte de estruturados, pela parte de participações imobiliárias, pela parte do giro de carteira, é um conjunto de investimentos que formam a renda variável. Não pode ser que o senhor esteja olhando só um exclusivamente. Por exemplo, o investimento estruturado não aparece como renda variável, mas então, pode ser isso. Se o senhor quiser, depois a gente abre e dá uma olhadinha, até para entender. Eu deixo o meu e-mail também, a gente pode trocar ideia sobre isso, não tem problema. Então, aqui. Rentabilidade da Petros, 414 no período, 10 anos, vou dizer aqui, mais de 10, superior à meta atuarial, que era 357, ficou acumulado. Então, a renda, o investimento da Petros rendeu mais do que precisão. Aí tem essa precisão, não está em tanta renda variável? Entendemos que não. Por isso nós estamos fazendo um processo de migração para a renda fixa. Mas ainda demora tempo. E o momento é ruim para fazer. Porque se eu fizer de uma vez, eu perco dinheiro. Uma coisa importante, porque aqui nós estamos brincando lá na Petros, que isso é um mantra. Não há risco de insolvência. A Petros não vai quebrar. A Petros não vai quebrar e a Petros não vai quebrar. Por que eu estou dizendo isso? Estou mentindo para os senhores? Não. Estou dizendo isso porque essa é uma... eu tenho fluxo de caixa, a gente fez uma conta, posso errar no número aqui, mas se a gente pegasse hoje todo o patrimônio da Petros, congelasse ele, não entrasse mais nenhum real, não tivesse zero de rentabilidade, zero, eu pagaria benefício por mais de 25 anos. Direto. A dúvida aqui, em relação ao PPA do PP2. Os novos participantes só iam no PP2. Como é que fica o PP1? Isso não é nada ali? Isso não é um problema. Isso não é problema. Isso não é um problema do PPO. Eu posso entrar nesse debate. Não, porque, olha só, qual é o conceito do plano de previdência fechado? DD, que é o caso dos senhores, e o caso do meu, que é o PP2. Qual que é o conceito dos dois? Você novos. Não, você não precisa, porque você está juntando dinheiro para você usar. Então o dinheiro... Foi nas aplicações, ela pega que está errado, a gente fica... Mas eu estou te mostrando aqui, tem uma minha desculpa. Geraldo, estou perguntando porque eu gosto de saber. Eu estou te mostrando aqui por A mais B que o resultado do investimento é maior do que a meta. Então o problema não é o investimento que deu errado,
O provimento é o passivo que aumenta mais que o resultado. Eu digo para você assim, ó, você dá o dinheiro para o seu filho passar um mês. Fala, filho, você vai pagar o aluguel, a água, a luz e a comida do cachorro. Aí o seu filho vai para a balada, gasta mais além do dinheiro. Não é nada. família que é complicado, vocês definiram lá que os novos filhos não entrariam mais, para não dar tanto impacto. E com Em esse 97. Pois é. Não foi feito mais nada para barrar alguma coisa, não está tendo. O patrimônio é só rendimento, não tem mais novos participantes. Vou repetir, é importante isso. Os novos participantes, tudo aquilo que o senhor contribuiu na sua vida, ele está indo para um monte, deveria ser suficiente para que o senhor tivesse uma aposentadoria tranquila. O dinheiro de quem entra não é para pagar de quem está saindo. O INSS é assim. O INSS é quem está trabalhando paga para quem não está trabalhando. Esse é o regime do INSS. É o regime de caixa. Compromisso de geração. Geração futura. É. Tem um compromisso geracional ali. No caso dos nossos planos de previdência fechada, não é assim. É um regime de capitalização. O senhor coloca o dinheiro é investido durante 20, 30 anos para pagar sua aposentadoria. Então o dinheiro dos novos, ele não tem relação nenhuma. Ele teria do ponto de vista administrativo, que não é essa conta. A gente fica na dependência dessas aplicações. Sim. Aí dá errado a aplicação. Mas eu vou dizer de novo, senhor. Não, eu já Não deu errado. Não deu errado, Geraldo. Ô, Daniel, é o seguinte, aquela primeira frase aqui, o acumulado de 414, na meta natural 357, né? Mas isso aí é de 12 anos, né? De 2003, 13. De 3 para cá. Né? 2013, desculpa, 2002. 2003 a 2015. Isso. 12 anos. Mas os 3 últimos anos foi déficit. Perfeito. Aí, quer dizer, foram 9 anos, os 9 anos anteriores foram responsáveis por esse. Sim, sem dúvida. Aí, os investimentos, basicamente, eram em renda fixa. Né? Os juros da época do Lula, do pessoal da FHC, eram altos. Né? Aí, quando entrou a era Dilma, ela baixou os juros, aí a PES mudou o foco do investimento dela, pegou mais risco, né? E aí deu déficit. A pergunta que eu estou te fazendo é a seguinte: a tendência dos juros é cair, né? E a PES, para cumprir a meta, então, pelos últimos 3 anos, está mostrando que a PES, optando pelos investimentos de risco, não